A primeira turma do STF, comandada por Zanin e através da relatoria de Moraes, resolveu tornar o presidente Bolsonaro réu naquela ação absurda de tentativa de golpe. Acho que ninguém esperava nada diferente. Nós pudemos acompanhar esses dias, né, esses 2 dias de atuação quase militante ali de alguns ministros contra o Bolsonaro, desrespeitando todas as regras, todas as leis da Constituição praticamente, desrespeitando a questão da imparcialidade, a questão do impedimento, da suspeição, né? Emitindo opiniões pessoais, atropelando os advogados, né? O Sebastião Coelho sequer pôde entrar numa das sessões, mas a gente não pode dizer que a gente ficou surpreso com isso aí. De qualquer forma, é bom que a gente sempre lembre e deixe registrado os abusos, meus amigos. Bolsonaro fala pela primeira vez após se tornar réu por unanimidade no STF. Estão com pressa e estão mesmo. Acredito que tem muito tempo que a gente não vê uma ação andar tão rapidamente assim no STF, né? Algumas ficam lá 8, 7, 10 anos, né? Muitas vezes a gente lê aí na imprensa que alguma ação contra algum político corrupto aí está sendo arquivada por prescrição, por excesso de prazo, mas a do Bolsonaro tá nesse ritmo aqui, express, né? Nem SEDEX tá tão rápido assim no governo Lula. Vamos ver aqui, porque eu quero mostrar também para vocês alguns absurdos que a gente registrou no dia de ontem, né? Seu perfil nas redes sociais, Bolsonaro escreveu: estão com pressa, muita pressa. O processo contra mim avança a uma velocidade 14 vezes maior que o do mensalão e pelo menos 10 vezes mais rápido que o Lula na Lava Jato, né? Que a própria imprensa soltou, né? A própria Folha de São Paulo mostrou isso aí. Um dos pontos levantados aqui, o André Marcília, que é um cara muito bom, jurista muito bom, tem levantado pontos muito interessantes sobre essa situação do julgamento do Bolsonaro, né? Falando sobre o voto do Fux, né? Fux ontem, ele causou, digamos assim, alguma comoção nos meios da direita, porque ele estava, de certa forma, enfrentando o Moraes, falando sobre autoritarismo, falando sobre como o STF está atropelando tudo, né? Então algumas pessoas até pensaram que talvez ele não aceitaria a denúncia hoje, mas não foi o caso, aceitou também. Fux quis receber a denúncia para avaliar melhor o caso. Isso não existe. Se há dúvida, a denúncia tem que ser rejeitada. Né? Fux quis receber a denúncia, mas está preocupado com a pena. Mas qual pena se ninguém foi julgado? Ou foi? E a gente viu ontem que o próprio Zanin, na hora que estava falando, se referiu aos indiciados até então, aos denunciados até então, se referiu a eles como réus. Né? Ou seja, ele já mostrou que ia aceitar a denúncia num documento que ele estava lendo, num voto que ele estava lendo, ele falou, e os réus? Opa, réus não, denunciados. Então, a gente já sabe que, né? E aqui, para quem não entendeu a alegação da defesa, das defesas de falta de acesso a provas, a PF investigou o caso, a PGR fez a seleção do material e apresentou a denúncia. As defesas tiveram acesso à denúncia, não às investigações. É como investigar um bolo e não dar às defesas acesso à receita. Basicamente isso. Tá falando pra defesa, come esse bolo aí. Mas o que tem nele? Não vou te falar, come esse bolo aí. Não, deixa eu saber o que você colocou nele, quais os ingredientes da receita. Então acho que foi uma analogia muito boa aqui. Recomendo vocês que sigam o André Marcília. Ontem a gente levantou, né, no meu próprio perfil do Twitter aqui, eu levantei 3 trechos extremamente absurdos, né, da movimentação. Primeiro, aonde o Moraes falava de milícias digitais, mais uma vez, dizendo que as pessoas que estavam fazendo cortes e colocando esses cortes na internet eram parte de milícia digital, ou seja, ele não aceita nem mesmo que você pegue um pedaço do julgamento que está sendo transmitido ao vivo, e esse mesmo pedaço que foi transmitido ao vivo, você coloca lá uma parte dele, faz um comentário em cima, ele acha que isso é ser milícia digital. O Moraes não entendeu ainda o que são críticos numa democracia. Todo mundo que é crítico a ele é a milícia digital. Todo mundo que passa pano ou faz vista grossa aos absurdos que ele comete, ele trata como imprensa profissional. É assim que tem funcionado. Vamos escutar um pedacinho aqui. Deixa eu até acelerar um pouquinho aqui pra gente ganhar tempo. Durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário, não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso, nós sabemos.
Ninguém quer intimidar o Poder Judiciário, Moraes. A gente quer ter liberdade de denunciar os abusos que você comete. Até para que o Poder Judiciário não se sinta intimidado por você. É só isso que a gente quer fazer. Tá, meu amigo? E aqui depois, né, uma das falas mais absurdas que a gente já viu na história da República, o Moraes afirmando que isso aí de que a gente tá prendendo velhinhas, não sei o quê, isso é narrativa, só prendemos 43 idosos, só 43, os caras acham muito, né? Acha pouco. Vamos lá. Aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se cria uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso. Seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Condenados apenas em 17 anos, 43 dos 497 condenados. Das 497 condenações, só 43 tem mais de 60 anos. Ele acha pouco. Meu Deus do céu, ele acha pouco. Ninguém nunca falou que o pessoal tava passeando. Até mesmo setores da direita falam que ele foi vandalismo, foi quebradeira, destruíram patrimônio público, né, teve pichação. Mas em nenhum momento ali, aquele pessoal tinha condição de dar um golpe de Estado. Em nenhum momento aquele pessoal ali colocou a democracia em risco. Se a democracia brasileira for frágil o suficiente para ser colocada em risco por aquele pessoal que estava quebrando ali, então quantas vezes a democracia já foi colocada em risco pela esquerda, que já quebrou aquela esplanada, aqueles prédios ali, já invadiu o Congresso dezenas de vezes no passado? Pelo amor de Deus. E por último, esse aqui que ele falou hoje, né, dizendo que o Trump teria elogiado o sistema eleitoral brasileiro, né, ao mesmo tempo em que a direita fica criticando. Só que o que o Trump fez foi elogiar a identificação biométrica, ou seja, a necessidade de você apresentar uma identificação para poder votar, coisa que nos Estados Unidos não acontece, porque os democratas lá não querem identificação para que os imigrantes ilegais possam votar. Aqui no Brasil tem muito pouco ilegal, né? Acho que não tem nenhum, na verdade. Mas lá tem muitos ilegais vão para os Estados Unidos e eles colocam nos estados-chave os democratas e as pessoas votam sem identificação para que joguem os estados-chave a favor dos democratas e eles possam ganhar a eleição presidencial. É isso que está acontecendo. Então o Trump falou, não, o Brasil eles pedem a identificação, isso é bom. Mas ele dizendo ao Moraes que enquanto isso o brasileiro fica aqui reclamando da urna eletrônica, como se o Trump tivesse elogiado a urna eletrônica. Não foi isso que ele fez. Vamos escutar aqui rapidinho para a gente entender. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E a ABIN, por parte do seu então diretor-geral, participou nisso. Ministro. Então, assim, e ninguém checou ele, ninguém da chamada imprensa profissional checou essa fala do Moraes, mesmo sabendo que ela é completamente absurda e está desinformando. O Trump não elogiou a parte da votação eletrônica, a parte da ausência do voto impresso, que aliás são demandas da população. Ele elogiou uma outra parte completamente diferente, que é o cadastramento para você poder votar. Simplesmente só isso. Você ter seu título de eleitor regularizado, só isso que ele elogiou. Aí o Moraes quis colocar como se tivesse falado, como se tivesse elogiado as urnas eletrônicas, que foi, né, o enredo, digamos assim, de todo esse debate, que a população queria e o STF foi e derrubou. Inclusive a população queria com aprovação no Congresso, e a imprensa falava que na época o Barroso foi até o Congresso pressionar as pessoas para votar contra a PEC, pressionar os deputados para votar contra a PEC do voto impresso. Ou seja, ilegalidades infinitas, mas ninguém esperava nada diferente. A imprensa não vai denunciar, fica por conta nossa mostrar o que está acontecendo aqui. Uma sequência de ilegalidades para tentar condenar o presidente Bolsonaro até o fim. Absurdos ditos pelo Moraes, sem nenhuma checagem da imprensa, até o fim, até o último dia. Né? Ou seja, ele se sente completamente poderoso. Né? Quem critica ele, quem discorda que ele é o centro do universo, são milícias digitais, são pessoas utilizando cortes. Então, assim, é impossível você criticá-lo e a imprensa também não faz questão de fazer isso. O presidente Bolsonaro tem um desafio muito grande, mas eu não perco as esperanças,
Porque eu vejo sim que o mundo tá vendo esse absurdo. O mundo tá vendo isso aqui e nossa obrigação é denunciar isso aqui para que cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo fiquem indignadas com isso. Obrigado quem acompanhou, um grande abraço. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.